todos. Olá a todos, essa é a nossa primeira aula. Meu nome é Rogério Gelamo, professor do Departamento de Física Aplicada da UFTM. O assunto dessa aula é o primeiro capítulo do volume 2 do Tipler, sobre cargas elétricas, na verdade, distribuições discretas de cargas elétricas. É o capítulo 21 do Tipler, do livro do Tipler. O fenômeno da eletrização, ele é conhecido há vários séculos. Se a gente for pensar que desde a Grécia Antiga já se observava os efeitos de atração de objetos, né, em materiais isolantes, tanto que a palavra elétron vem do electron, que significa âmbar, que é um material isolante que existia, né, existia naquela época da Grécia Antiga, né? Então trata-se de um fenômeno conhecido há muito tempo, só que a investigação do ponto de vista científico, vem ali de 1700 para cá. Então veja que cargas elétricas podem ser, elas existem, né? A gente tem que pensar na carga elétrica do ponto de vista de conservação, né? Mas você pode induzir cargas, por exemplo, atritando uma superfície contra a outra, né? Geralmente, se você fizer atrito entre materiais isolantes, né, você vai observar muito facilmente esse fenômeno da eletrização dos objetos. Tá certo? Temos que pensar, né, que Benjamin Franklin, em 1752, propôs que as cargas elétricas, na verdade, eram um fluido elétrico. Então ele supôs, né, que existiam fluidos com cargas positivas e os fluidos com cargas negativas, né? Era uma tentativa de explicar esse fenômeno da eletrização. Temos que pensar, levar em conta, né, que a matéria é formada por átomos eletricamente neutros, né, na sua forma normal. O número atômico representa para a gente o número de prótons nesse átomo, e a gente tem que imaginar a diferença entre massa, né, do próton e do elétron. Veja, o próton tem 2000 vezes a massa de um elétron, mas as cargas são as mesmas, né? A carga elétrica ela é quantizada, então você não consegue obter uma carga inferior a 1.602.177 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Por isso que, então, todos os materiais e toda a matéria, né, ela é formada por N vezes essa carga elementar, certo? Aqui a relação, a gente pode observar a relação entre carga e corrente elétrica, tá certo? E aqui alguns exemplos de como você eletrizar materiais, tá ok? Vocês depois deem uma checada, podem olhar com calma, tanto o Tipler quanto o Halliday demonstram muito bem vários exemplos desse aqui. Quem primeiramente conseguiu elucidar matematicamente o problema da interação entre as cargas elétricas foi Coulomb, que viveu ali entre 1776 e 1806. Né? Coulomb, através da então chamada Lei de Coulomb, verificou que existia uma força de interação entre as cargas que se dava ao longo da linha que ligava essas cargas, que variava com o inverso do quadrado da distância entre elas, algo muito parecido com o que acontece com a força gravitacional da interação entre as massas,
e que essa força de interação podia ser atrativa ou repulsiva, dependendo da origem das cargas. Então, usando a equação proposta por Coulomb, que força é igual a uma constante que pode variar um pouco de um livro para o outro, no sentido de que em alguns livros se utiliza esse K como sendo 1 sobre 4π ε0, onde ε0 é a permissividade do vácuo, cujo valor é apresentado, é mostrado para vocês aqui na tela. Então, a equação proposta por Coulomb estava relacionado com o produto das cargas sobre a distância entre elas ao quadrado. Importante notar aqui que aparece na forma vetorial, né? O uso do vetor posição. Esse vetor posição ele é a distância que une uma carga em relação ao ponto onde você está calculando a força, ok? E aí a gente pode fazer uma substituição na forma vetorial, usando o conceito de versor, né? Em que o versor é o vetor posição dividido pelo módulo desse vetor, ok? Dessa forma, a gente pode, então, prever para onde é essa força, né? Se ela é repulsiva, se ela é atrativa, enfim, para onde uma carga irá ser deslocada. Eu peço que vocês olhem com bastante atenção esse exemplo aqui do Tipler, tá? O exemplo 21.5, tá? Do capítulo 21, e que vocês tentem fazer passo a passo, observar passo a passo como está sendo proposto aqui por Tipler, ok?